E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Deicon Silva, professor de História, cristão e conservador. Então, se você ainda não me conhece e é novo por aqui, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a utopia que é o regime socialista, essa falácia que é o socialismo. E para exemplificar melhor isso, nós vamos usar um exemplo bem próximo do Brasil, que é a Venezuela. Então nós temos aqui a excelente matéria do Conexão Política, né? Eu já recomendei aqui para vocês e recomendo de novo esse site de notícias que é excelente, tá? Então eu queria já ler aqui com vocês e comentar, porque hoje nós vamos desbancar mais essa narrativa. Aqui no Brasil nós temos vários adeptos a esse regime, nós temos pessoas que lutam e militam abertamente para pregar e instalar esse regime aqui no Brasil. Nós já tivemos até governos anteriores, né? Principalmente o governo do PT, que abertamente pregava esse regime socialista, né, que implementou várias medidas e que, graças a Deus, nós conseguimos tirar esse governo corrupto do poder, né, que tentou aí implementar esse regime nefasto no Brasil. Então vamos lá a notícia, tá certo? Olha só, PIB da Venezuela despencou mais de 80% na era Maduro. Gente, 80%. Continuando, estima-se que 96% da população venezuelana vive abaixo da linha da pobreza. 96%, gente. Isso é muita coisa. E eu quero ressaltar aqui essa notícia, esse assunto em si, porque é um assunto que, infelizmente, nunca está em baixa. As pessoas estão sempre falando disso, porque nós temos grupos aqui no Brasil abertamente pregando isso, né, pregando socialismo, falando que socialismo é amor, socialismo é distribuição igualitária da renda, que não sei o quê, né? Falam tanto mal do capitalismo, mas essas pessoas que pregam o socialismo, elas não abrem mão da sua economia capitalista, elas não abrem mão do seu capital, dos seus recursos, né? Dos seus bens. Elas não socializam os seus bens. E veja que hipocrisia que é, não é? E o socialismo, pessoal, Winston Churchill, né, ele falou uma frase que ecoou na eternidade. Essa frase aí vai ser eterna e realmente exemplifica bem o que é o socialismo e o que é o capitalismo. Ele disse mais ou menos assim: o capitalismo é a distribuição desigual de riqueza entre as pessoas, enquanto que o socialismo é a distribuição igual da miséria. Então, no capitalismo, você tem pessoas ricas, pobres, você tem ali classe média, né? Então, você varia. E no socialismo, você só tem miséria. É a distribuição igualitária da miséria. Você não tem classe média, classe alta, você só tem lá quem está no poder e quem está lá embaixo, que é, geralmente, como nós vimos aqui, 90% ou mais da população. Então, quando você vê aqui 96% da população na linha da pobreza, é isso que quer dizer. E nós precisamos falar sobre isso porque muita gente ainda compra essa ideia. Muita gente acha que o capitalismo é um sistema opressor, né, que deixa os mais pobres vulneráveis e tudo mais. Então, veja só, vou falar de mim aqui, mais um exemplo aqui, eu vou me exemplificar. Quando eu era adolescente, eu tinha 17, 18 anos, por um breve momento, eu trabalhei numa loja de sapatos. Né? Cara, loja de sapatos eu acho que é o sistema perfeito que exemplifica o que a gente está falando aqui. A diferença entre capitalismo e socialismo. Como uma coisa não dá certo, como o socialismo não pode dar certo. Imagina o seguinte, eu trabalhava das 8 às 4, das 8 às 5 naquela loja. Né? E eu ganhava por comissão, então quanto mais eu vendesse, mais eu ia ganhar, certo? Olha só, eu trabalhava das 8 da manhã e eu ficava até a loja fechar. Porque quanto mais eu trabalhasse, quanto mais eu vendesse, mais eu ia ganhar. Né? Então, eu não me preocupava com hora extra, com coisas do tipo, eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava das 8 às 8 da noite, cara, porque eu queria, não porque era obrigado. Eu podia ir embora às 4 da tarde, mas eu ficava até a loja fechar, porque eu queria vender e ganhar mais. Então, perceba que o capitalismo, ele proporciona isso. Ele proporciona a você digamos, de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu mérito, ganhar mais. Então é possível você nascer no capitalismo pobre e enriquecer, ou ganhar dinheiro, ou melhorar de vida, que foi o meu caso. Eu venho de uma família muito humilde, eu venho de origem humilde. Eu nasci, gente, no Piauí,
né, num lugar que não tem energia elétrica até hoje. Né? E hoje eu moro em São Paulo, né? Tenho meu carro, tenho meu apartamento, enfim. Eu melhorei, eu cresci. Mas se eu tivesse nascido num país socialista e tivesse nascido pobre, eu ia morrer pobre. Porque a probabilidade de eu crescer e com o meu próprio esforço ganhar recursos, ganhar dinheiro, a ponto de mudar o meu status social, simplesmente não existe. Não existe essa probabilidade num regime socialista, num regime comunista. Tá certo? Então, a loja de sapatos exemplifica bem isso. Você já imaginou? Se todo mundo ganhasse a mesma coisa, se todo mundo ganhasse a mesma coisa pelo trabalho que fizesse, então, por exemplo, lá você tinha os vendedores, você tinha lá os faxineiros, você tinha o pessoal que trabalhava no balcão, o gerente. Já imaginou se todo mundo ganhasse a mesma coisa? Pois é. Que incentivo ia ter o vendedor para vender mais? Se ele vendesse 100 sapatos no dia, ele ia ganhar a mesma coisa que se ele vendesse um sapato no dia. Então, qual incentivo ele ia ter para vender mais? Nenhum. Concorda comigo? Então, perceba que no regime socialista, onde todo mundo ganha a mesma coisa, não importa o trabalho que exerça, não dá incentivo para a pessoa produzir mais, se especializar, estudar, se empenhar, trabalhar mais, né? Enquanto que no capitalismo é justamente o contrário, é o oposto disso, né? Bom, vamos continuar lendo aqui a matéria. O Fundo Monetário Internacional, FMI, estima que até 2021 a economia venezuelana terá uma contração de 10%, ou seja, vai ter um recuo, uma diminuição de 10%. O órgão calcula que desde 2013, quando o ditador socialista Nicolás Maduro assumiu o poder, o PIB do país caiu 83%. Gente, a Venezuela na década de 80, 90 era o país mais rico e próspero da América Latina. E olha o que é hoje. A destruição da indústria de petróleo venezuelana é um dos principais pontos do colapso. Antes, esse era o setor principal do motor da economia. O ano 2020 significou uma queda de 30% do PIB da Venezuela, só o ano passado. Embora o resto do mundo deva se recuperar neste ano, a Venezuela será um dos poucos países que permanecerá no vermelho, ao lado de Mianmar e Butão, e Bielorrússia também. Em outras palavras, será a nação que apresentará maior colapso em 2021. Além disso, a tendência de recuo pode ser mantida em 2022, segundo dados do FMI. De acordo com o relatório da Universidade Católica de Andrés Bello, o CAB, na Venezuela, apresentado em julho de 2020, 64% das famílias venezuelanas apresentam pobreza multidimensional. Ao mesmo tempo, com base na renda, estima-se que 96% da população estava abaixo da linha da pobreza. Meu Deus do céu, gente. 96% abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 96% da população está passando fome, está passando dificuldade, não tem o que comer. Então, o socialismo, gente, é isso. Nenhum país do mundo consegue manter um sistema socialista de maneira onde todas as pessoas elas tenham o suficiente para se manter bem. Nenhum país do mundo. Né? Acho que foi Margaret Thatcher falou que o socialismo ele dura até acabar o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, acaba o socialismo, acaba a utopia, né? A China exemplifica bem isso, porque a China é um país socialista, comunista, né, que tem uma economia capitalista. Então, por isso que a economia chinesa ela prospera tanto, porque é um regime ditatorial ali, né, tem um Partido Comunista Chinês que controla tudo. Claro que o trabalho escravo não tem nada a ver com isso, né? Mas a economia capitalista chinesa, ela faz com que o regime se mantenha. É isso que sustenta o regime, é isso que sustenta a ditadura chinesa. E é isso que sustenta aí as ditaduras no mundo todo. Mas quando você vê aqui que 96% da população venezuelana está abaixo da linha da pobreza, isso mostra o seguinte: quem são os 4%? Nicolás Maduro e a sua turma. Né? Políticos, alta cúpula das Forças Armadas, inclusive para se manter uma ditadura. O ditador ele precisa do apoio das Forças Armadas. O próprio Bolsonaro já falou isso, né? Um país ele só é dominado por um sistema socialista, comunista, se as Forças Armadas permitirem isso, né? Ou se o seu povo quiser.
No caso do Brasil, nós não quisemos em 64, por isso que nós tivemos ali o regime militar tomando a frente, né? Os militares tomando a frente. Mas veja que sempre, sempre, em todo lugar do mundo, em todo momento da história, onde se teve o socialismo, você teve fome, miséria e morte. E é sempre assim. 90% ou mais das pessoas na linha da pobreza, na miséria, e uma pequena parcela da população vivendo muito bem ou vivendo no luxo. Vocês acham que a família Castro, lá em Cuba, por exemplo, vivia abaixo da linha da pobreza? Hum? Tinha ali a sua ração diária, porque lá eles têm lá a quantidade de alimento que cada um pode ter para passar o mês lá. Eles têm um voucher lá onde você pega o alimento e para passar o dia, para passar a semana e o mês e tudo mais. E geralmente não dá. Então, todo país socialista do mundo é assim. Então, é realmente lastimável, pessoal, e a gente precisa espalhar essas informações, a gente precisa convencer e informar as pessoas, porque é assim que a gente vai vencer essa guerra. É com a informação, é com a verdade. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a verdade, sobre como nós vamos vencer essa guerra. Né? Não é propagando fake news, não é desinformando as pessoas como a esquerda faz, é espalhando a verdade. Tá certo? Então, espalha esse vídeo, espalha essa mensagem, compartilhe, curta e comente aí o que você achou. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.